Aqui conosco no Jornal da Manhã, Rodrigo Constantino. Constantino, e essa polêmica envolvendo a Amazônia agora com um toque internacional após mensagem do presidente da França e a reação dura de alas do governo. Até quando essa história vai, hein, Constantino? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um tema que merece muitas abordagens distintas. Se eu me estender, você, por favor, me interrompa. Vou tentar resumir a minha opinião aí em 4 minutinhos, 5 minutos no máximo. Mas vamos lá, é o tipo de polêmica que eu acho que tem que criticar todos os lados. Não tem santo nessa história e há muita desinformação. Para começo de conversa, o lado esquerdo, vamos lá, né? Acreditar de fato que toda essa histeria em prol da Amazônia e da proteção da Amazônia é sincera e não oportunista, e não cínica, e não cheia de interesses mais pecuniários ou políticos por trás, dá um atestado de ingenuidade. Então tem muita coisa estranha por trás aí dessas ONGs, muita mamata, e a verba está secando, e tem essa grita toda aí que expõe enorme oportunismo. E aí entra no oportunismo ninguém mais, ninguém menos do que Macron e companhia, ONU, os de sempre, os suspeitos de sempre. Então o Macron, aquele que viu Notre Dame pegar fogo há pouco tempo, de repente cheira ali a oportunidade para dividendos políticos internos e vai lá e faz uma mensagem realmente condenável, na minha opinião, chamando de nossa casa e sugerindo até mesmo algum tipo de ação internacional pelo G7, alguma coisa que soa ali, remete a um imperialismo que deveria incomodar a esquerda, mas que não incomoda, porque há, como eu disse, hipocrisia e o alvo é o governo Bolsonaro. Dito isso, e detectado, então, o oportunismo da turma à esquerda, né, a reação não é das melhores. Em primeiro lugar, o próprio presidente Bolsonaro ajudou a criar esse clima, com aquele escárnio todo, com aquelas ironias todas, atacando a Merkel, atacando a Noruega. Ele acabou jogando lenha na fogueira. Aí vem a escalada da situação nesse grau e a reação do governo e de alas ligadas ao bolsonarismo é pior ainda. Então, para começo de conversa, é óbvio que há um interesse em atacar o governo, porque estão ignorando que 700 mil hectares já queimaram também na Bolívia. Isso não é culpa do Ricardo Salles, do ministro. Pantanal paraguaio está em chamas em boa parte. Temos questão no Peru. Então, não é uma coisa específica do Brasil. E também, se for olhar só para o Brasil, vamos ver que tivemos mais queimadas na época que Marina Silva, por exemplo, que está pedindo a cabeça do ministro, era ministra do governo Lula. Então, há, como eu disse, muito cinismo e hipocrisia. Mas, do outro lado, o que nós vemos? O candidato a embaixador dos Estados Unidos, o filho do presidente da República, deputado mais votado do país, retuitando um vídeo de um youtuber que chama Macron de idiota. Eu posso achar Macron um idiota e até expressar isso. Não alguém que pretende ser embaixador do Brasil na América. Depois nós vemos o próprio general Vilas Boas interpretando as mensagens oportunistas de Macron como quase uma declaração de guerra, de intervenção, e elogiando até ali o Aldo Rebelo, quer dizer, é onde a extrema esquerda, né, o Aldo Rebelo comunista do PCdoB, se encontra com a direita militarista. É nesse nacionalismo exacerbado que vê ameaça globalista em todo canto. O ministro Ernesto Araújo também chama tudo de teoria conspiratória porque estão invejando o sucesso econômico do Brasil, as retomadas de crescimento e reformas. Bom, tem que avisar os 13 milhões de desempregados e a todos aqueles que estão vendo o PIB do Brasil crescer menos de 1% esse ano. Então não querem manter o Brasil como um curral da Europa e por isso estão querendo intervir. Só falta botar o chapéu de alumínio. Então eu condeno o globalismo, eu condeno essa hipocrisia toda desses movimentos ambientalistas, eu condeno tudo isso. Mas a reação da turma bolsonarista, aí tem alguns influentes aí que já falam em ato de guerra, quer dizer, isso é um ato de guerra contra o Brasil. O que eles querem? Mobilizar soldados para as fronteiras? Então tem que tomar cuidado com as palavras. Estão escalando uma retórica de confronto que é a grande arma, o grande instrumento político do bolsonarismo, só que isso em nível internacional. É perigoso, é temerário, é irresponsável. Então, de um lado, nós temos que condenar a hipocrisia daqueles que se aproveitam da situação da Amazônia para dividendos políticos ou então para atacar o governo que eles não engolem. E do outro lado, vemos o governo jogando mais lenha na fogueira e apostando num confronto de forma irresponsável. Pelo incrível que pareça, para fechar,
foi o presidente Bolsonaro que, depois de ajudar a jogar lenha na fogueira, botou um pouquinho de panos quentes. Ele atacou e condenou a hipocrisia de Macron, inclusive usando uma foto, né, que o presidente francês usou de 89, da Amazônia queimando, mas fez isso com uma certa educação, sem rótulos, sem chamar de idiota, sem chamar para o confronto, falando: lamento a postura de Macron, né, por não ajudar no diálogo, resolver as questões que estamos vendo. Então, o presidente até saiu bem agora, mas precisa entregar resultado, porque os adultos na sala querem produzir. O pessoal do agronegócio está começando a ficar bem preocupado com o excesso de ideologia em certas áreas do governo. Isso não é o que o Brasil precisa. É bom a turma bolsonarista amadurecer e botar um pouco mais de responsabilidade na mesa, porque não são os revolucionários de Twitter que vão fazer o Brasil sair dessa enrascada. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você e bom fim de semana. Até a próxima. Bom dia a todos.